amigos, aqui estamos nós para dar continuidade ao capítulo 7, que nós estamos estudando, Conversações Preciosas, e agora nós vamos falar sobre a parte 2, né? Estamos continuando o estudo desse capítulo, dividido em 3 partes. E vamos, então, como sempre, dar as boas-vindas à Márcia e ela vai fazer o resumo, né, para nós do que foi lido e estudado no programa anterior. Tudo bem, Márcia? Como estás? Tudo bem, Thelma? Tudo bem, queridos participantes do nosso estudo, né, das obras de André Luiz, também no livro Ação e Reação, como Thelma falou, e no nosso capítulo 7, né? Lembrando que esse livro também tem 20 capítulos, e como eles são longos, a gente vai dividindo. Então, estamos aqui na segunda parte, ainda vamos ter depois mais uma parte desse capítulo. E, na verdade, desde o capítulo 6, eles estão na presença desse ministro Sânzio, que vem de nosso lar, é o ministro da Regeneração, vem ali ajudar Drúzio na administração da Mansão Paz, né, com as decisões a serem tomadas, e depois que eles conversam, eles agora têm um tempo com o ministro para fazer perguntas. E Hilário e André Luiz aproveitam a presença do ministro, e a primeira pergunta que André Luiz faz, ele queria entender sobre o que é o karma. Então, o ministro explica essa questão, né, de dizer que designa como causa e efeito, ação e reação, que a gente tem karma positivo, né? Quer dizer, débitos e créditos, isso é tudo está dentro do karma, né, que nós temos. E ele começa a falar também da magnidade do mundo, da criação de Deus, do universo, e ele vai falando sobre tudo isso, que todos a gente tem karmas coletivos, karmas de países, de raças, de povos. Ele vai falando que isso, o karma não é somente para o indivíduo. E aí ele vai conversando, e eles estão falando, e ele deixou uma frase interessante, dizendo que não há progresso sem justiça na aferição de valores. Então, dessas questões que ele estava falando, e André Luiz termina falando sobre nós, sobre o nosso egoísmo, sobre tudo, e André Luiz vai agora falar a continuação da fala do ministro, e que ele faz uma pausa, mas ele vai continuar. E é o que nós vamos ver aí agora, que a Thelma vai ler para a gente. Então, vamos nós, né? Parte 2 do capítulo 7, Conversação Preciosa, e a continuação aí dessa conversa muito importante para todos nós, né? O André e o Hilário estão ali se enriquecendo e nós também, né? Com os ensinamentos do ministro. Ô, Então, Thelma, antes de ler, eu acho que como ele vai falar do registro do pensamento e nós estamos recomeçando, eu vou ler um parágrafo pequenininho que foi o pensamento de André Luiz que ele captou e ele vai responder para a gente saber do que ele está falando. André diz assim: lembrei-me instintivamente da nossa errada conceituação de vida na Terra, quando nos achamos sempre dispostos a senhorear indebitamente os recursos do estágio humano. Quer dizer, a gente acaba com tudo aqui na Terra, né? Em terras e casas, títulos, favores, prerrogativas, afeto, arrastando por toda parte as algemas do mais gritante egoísmo. E aí o Sânzio percebe esse pensamento de André Luiz e agora ele vai responder, né? Então, ele vai falar sobre isso que André, né, está pensando. Então, ele diz que realmente no mundo o homem inteligente deve estar farto de saber que todo conceito de propriedade exclusiva não passa de simples suposição. Ele está falando aqui do homem inteligente não no sentido intelecto, o homem inteligente que já alcançou essa distribuição de propriedade que não é nossa, né? Pertence a Deus. Nós somos usufrutuários. Então, ele diz: por empréstimo, sim, todos os valores da existência lhes são adjudicados pela providência divina, são permitidos, são distribuídos, né? Por determinado tempo, de vez que a morte funciona
como juiz inexorável, transferindo os bens de certas mãos para outras e marcando com inequívoca exatidão o proveito que cada espírito extrai das vantagens e concessões que lhes foram entregues pelos agentes da infinita bondade. Aí vemos os princípios de causa e efeito em toda a força da sua manifestação, porque no uso ou no abuso das reservas da vida, que representam a eterna propriedade de Deus, cada alma cria na própria consciência os créditos e débitos que lhes atrairão inelutavelmente as alegrias e as dores, as facilidades e os obstáculos do caminho. Então, isso é de uma seriedade, de uma grandeza de pensamento que muitos de nós, irmãos em humanidade, não paramos para pensar nisso, né? O que você acha aí, Márcia? A gente vive algumas décadas na nossa vida, né, física, a morte chega para todos nós, e naquele momento ela chega, e tudo que nós temos é transferido imediatamente para outros, seja da nossa família, sejam outros que vão passar. Tudo passa, né? Nas mãos, e isso aí vai marcar para nós como é que nós administramos, como é que nós entendemos isso, porque por que a gente está falando isso? Porque a maioria dos espíritos que estão no mundo espiritual, no mundo espíritos que ainda estão em sofrimento, estão questionando aí as suas posses, os seus haveres, tudo aquilo que eles deixaram. Não têm consciência disso. Não têm consciência disso. E são exemplos, você lembrou, né? Porque a gente que trabalha em reunião mediúnica é o que mais também a gente recebe. Espíritos, semana passada, era um espírito que falou: eu lutei tanto para conseguir tudo o que eu tenho, e eles estão dilapidando, os filhos, parentes, dilapidando, e eu quero continuar com o que é meu, eu quero o meu dinheiro, eu quero tudo. Então, assim, e a gente vê vários e vários. Então, quando ele diz aqui, ó, o homem inteligente deve estar farto de saber que todo conceito de propriedade exclusiva não passa de simples suposição. Só que a gente realmente não... E ele bota aqui, por empréstimo, sim, todos os valores, todos, lhe são adjudicados pela providência divina. Por determinado tempo, de vez que a morte vai ser um juiz inexorável, vai transferir tudo para outras mãos. Então, nada nós vamos levar com a gente. Nada. Nem o próprio caixão que a gente vai junto, ou se a gente vai ser cremado. Nada vai conosco. De tudo isso material que vai ficar aqui. Então, e aí ele fala isso, né? É a questão do nosso apego. Porque aí, quando ele diz aqui, aí que a gente vai ver todos os princípios de causa e efeito, que André Luiz continua ainda na pergunta sobre o que é o karma, né? Quando ele diz em toda a sua força de manifestação. Porque quando a gente usa e abusa dessas reservas da vida, né, cada alma cria na própria consciência seus créditos e seus débitos. E até com o nosso próprio corpo físico, não é isso, Thelma? Porque nós vamos ter créditos e débitos em função daquilo que a gente está fazendo, que também não é nosso. É o empréstimo, no abuso. Né? O abuso aí está envolvendo até a nossa inteligência, as questões Exatamente. A parte intelectual que nós adquirimos, que nós achamos que tudo isso foi favorecido por quem? Por Deus, porque Ele nos permitiu que, através da inteligência, nós tivéssemos esse saber. Tudo pertence a Deus, e a gente não tem consciência disso. E mais, Thelma, da gente se acostumar a agradecer por, né? Aqui eu lembro sempre daquele poema que Divaldo sempre declamava para a gente, né? Da gratidão, por tudo, das minhas mãos, por eu olhar, por ter cabelo, por ter, né? Pela minha saúde, por poder falar, por poder ouvir, por tudo que
tudo isso é uma concessão divina para nós. E nós somos responsáveis por tudo que a gente faz com tudo isso, né? E, como você já falou, e do apego que a gente tem a essas questões todas, né? Quer dizer, Dos bens materiais. nós vamos para o mundo espiritual e a gente quer ficar administrando aqui. A gente fala isso para nós também, né? Porque nós nos reportamos ao meu filho, ao meu marido, aos meus parentes, à minha casa. Tudo é meu, né? A gente às vezes tem aquela forma de abordar assim, tudo isso que eu ofereço para vocês, principalmente os pais, né? Que oferecem condições aos filhos de estudarem, né, de terem seus títulos, mas quem que promoveu isso ao pai para que passasse para o filho? Não é nem do filho nem do pai, né? Mas a gente acha que somos nós, os poderosos, né? Isso é de um egoísmo, né, total. E nós temos que trabalhar isso, temos que estar revendo isso, é isso que é a preparação para a morte, né? Que os espíritos vêm nos falando, nos educarmos para a morte, saber que nada é nosso, e a gente ir se desvencilhando, né, desses entraves que vão se tornar para nós no mundo espiritual. Ele diz: quanto mais amplitude em nossos conhecimentos, olha só, mais responsabilidade em nossas ações. Então, aí a questão da lei de liberdade, né? Quanto mais conhecimento nós temos, maior responsabilidade nós vamos tendo daquilo. Porque quem sabe mais tem mais condição de entender, de administrar, né? Através de nossos pensamentos, palavras e atos que nos fluem, invariáveis, do coração, gastamos e transformamos constantemente as energias do Senhor em nossa viagem evolutiva, nos setores da experiência e do quilate de nossas intenções e aplicações, nos sentimentos e práticas da marcha. A vida organiza em nós mesmos a nossa conta agradável ou desagradável ante as leis do destino. Olha só, nossos atos, os nossos pensamentos, porque flui através do pensamento, que é atributo do espírito, doado por quem? Por Deus. E a nossa conta vai crescendo, né, em função disso. A nossa conta vai crescendo. Então, nada é nosso. A gente para pensar sobre isso? Com certeza não. Então, André Luiz, através desse ministro, ele está trazendo elucidações assim valiosíssimas. Por isso que esse capítulo chama Conversações Valiosas, né? Porque ele fala até do quilate das nossas intenções e aplicações nos sentimentos e práticas da nossa caminhada. Como é que nós estamos utilizando a nossa palavra, os nossos atos, o nosso tempo, os nossos sentimentos? Olha só que responsabilidade. Então, cada vez que nós vamos tendo conhecimento disso, vai aumentando a nossa responsabilidade diante daquilo que eu faço, daquilo que eu escolho, daquilo que eu decido, daquilo. É muito profundo isso, né? Muito profundo, porque até isso nós vamos utilizar sempre no mundo espiritual também esse poder, né, essa administração através da nossa inteligência, através da nossa condição de expressar, de agir, enfim, de forma agradável ou não, né? Vai para a nossa conta. Conta do bem ou conta daquilo que nós vamos ter que rever. É muito sério, né? Essa questão das nossas, de sermos usufrutuários, né? De tudo isso. Então, ele diz que, nesse ponto do valioso esclarecimento, Hilário inquiriu com humildade: amado instrutor, a face da gravidade que a lição se reveste para nós, como nós vamos entender, né, a vida como sendo o bem e o mal? Como é que nós vamos discernir o bem e o mal? Né? Vamos ver o que o ministro vai falar. Então, ele diz: Sânzio
fixou um gesto de tolerância bondosa e replicou: evitemos o mergulho nos labirintos da filosofia, não obstante o respeito que a filosofia nos merece, porquanto não nos achamos num cenáculo simplesmente destinado à esgrima da palavra. Busquemos, antes de tudo, simplificar. Simplificar para nós podermos entender, né? É fácil conhecer o bem quando o nosso coração se nutre de boa vontade à frente da lei. O bem, meu amigo, é o progresso, a felicidade, a segurança, a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas da nossa estrada, aos quais devemos empenhar as conveniências do nosso exclusivismo, mas sem qualquer constrangimento por parte das ordenações puramente humanas. Quer dizer, vamos esquecer as questões humanas, né? Que nos colocariam em falsa posição no serviço, por atuarem de fora para dentro, gerando muitas vezes o nosso cosmo interior, o nosso mundo interior, para nosso prejuízo, disciplina e revolta. Quer dizer, o olhar humano, o olhar do mundo, do homem do mundo, vê as coisas de fora para dentro. E agora o ministro nos convida a ver de dentro para fora. Então, quando a gente conhece o bem, o que nós podemos discernir? Como é que nós vamos discernir o bem do mal? Porque o bem ele vai agir trazendo o quê? Progresso, felicidade, segurança. E o mal? Ele ainda vai falar, né? Mas nós já estamos pensando aqui. O mal é tudo aquilo onde se manifesta a ausência do bem, onde traz questões que vai nos ser sofrimento, dor, né? Causado pelo nosso egoísmo que nós carregamos ainda. Eu falei muito, agora é você. Interessante o que ele coloca, que é fácil conhecer o bem quando o nosso coração se nutre de boa vontade à frente da lei, né, na lei do homem, da lei divina, né, das leis divinas. Aí ele diz que o bem é o progresso, a felicidade, segurança, justiça para todos os nossos semelhantes. E para todas as criaturas, quer dizer, quando ele fala criatura, ele está falando de tudo, né? Sejamos nós, sejam os animais, né? Aos quais devemos empenhar as conveniências do nosso exclusivismo, mas sem qualquer constrangimento, né? Ou por parte das ordenações puramente humanas. Então, assim, ele define ali para a gente que bem é progresso, felicidade, segurança e justiça para todos. Isso significa o bem, né? Essa equidade, né, que nós temos diante Exatamente. da criatura, das criaturas de Deus, porque, por exemplo, quando nós danificamos o nosso planeta, quando nós agimos de forma negativa em relação à nossa casa universal, que é o planeta, né, nós estamos agindo fazendo mal, né? Estamos fazendo mal, não estamos gerando aí nem progresso, nem felicidade. Ou quando nós fazemos pouco de tudo isso que está indicado para que nós agimos em favor do progresso, da segurança, da justiça. Então, é uma forma de ver ainda muito apequenada que nós temos, né? Principalmente quando a gente pensa em termos de planeta, né? Em termos de tanta coisa ruim que o homem faz, porque ele tem esse olhar de fora para dentro. Ele não vê essa equidade, ele não vê essa questão de que vai atuar gerando débitos, né? Gerando débitos. Ainda não tem essa condição. O homem ainda não tem essa visão, né, de entender dessa forma. E aí ele termina dizendo que causa para nós mesmos indisciplina e revolta. Né? É isso.
E aí ele vai falar do bem, né? O bem será, desse modo, nossa decidida cooperação, cooperar com a lei, né? Se vem algumas considerações, como a gente estava falando do planeta, da nossa sustentabilidade, né? Nós seguirmos aquelas regras, nós nos enquadrarmos naquele. Isso é cooperação, né? A favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa. Visto não ignorarmos que, auxiliando a lei do Senhor, quer dizer, a lei divina, e agindo de conformidade com ela, seremos por ela ajudados. É aquela coisa dando que se recebe, né? E sustentados no campo dos valores imperecíveis. E voltando lá ao que o ministro disse há pouco, né? O universo, a gente recebe da vida o que nós damos, né? A própria vida. Então, e o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos, de forma egoísta, né? A expressar-se no egoísmo, na vaidade, na insensatez, no orgulho que nos assimilam à permanência nas linhas inferiores do espírito. Fim da breve pausa, o ministro ajuntou: possuímos em nosso Senhor Jesus Cristo o paradigma do eterno bem sobre a terra. Tendo dado tudo de si em benefício dos outros, não hesitou em aceitar o supremo sacrifício no auxílio a todos, para que o bem de todos prevalecesse, ainda mesmo que a ele em particular se reservasse a incompreensão, o sofrimento, a flagelação e a morte. E é interessante aí, né, porque ele fala do mal. O mal será sempre, quer dizer, no bem ele colocou lá em cima, que é o progresso, a felicidade, a segurança e a justiça para todo mundo. E o mal? O mal, ele coloca aqui, será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos. Então, olha só, olha que interessante, né? Ele não está falando de atos do mal, não. O fato da gente querer tudo para nós mesmos, nosso egoísmo, vaidade, insensatez, orgulho, que nos assimilam ainda que nós permanecemos nas linhas inferiores do espírito. Inferiores do E espírito. aí, quando a gente vai para aquela escala espírita, né, colocada por Allan Kardec, nós estamos aí. Nós estamos aí. Quando a gente ainda tem um único pensamento de que eu quero para mim, ou para os meus, para minha família, eu estou ainda aqui no mal. Então, quando a gente lê isso, a gente vê o quanto nós estamos longe de ter somente o bem no Nossa, coração. e como estamos? Muito Que quando longe. será sempre por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos. E nós continuamos nisso. Então, por isso, nós ainda estamos ali naquela linha dessa escala espírita como espíritos inferiores. Se eu ainda tenho ciúme, se eu ainda tenho inveja, se eu ainda quero. Eu estou ali, nos espíritos inferiores. Então, ainda temos a gente só não pode desanimar, mas que a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Quando a gente fala assim, espíritos empedernidos no mal, nós estamos ainda nesse âmbito aí, nós estamos incluídos, porque nós ainda estamos mergulhados nessas camadas inferiores, né, que nós trazemos aí há alguns séculos. E isso não é fácil de nós estarmos extraindo da nossa alma, né, porque são séculos de caminhada nessa inferioridade de sentimento, né? De vaidade, de egoísmo, de insensatez. A gente vê o homem atual caminhando nessa insensatez, mergulhado nesse orgulho e achando, né, que ele é poderoso, que ele lê do engano, né? Então a gente fica muito reflexivo nessas questões. E no final ele fala de Jesus, né, Márcia? Porque Jesus deixou Isso. aí todo o legado para nós, né? E ele sendo aquele espírito maior que teve entre nós, ele não se negou a estar ali diante daquela presunção de Pilatos, né? Aonde Pilatos se sentia ali na sua ignorância, na sua insensatez, maior do que ele,
Jesus ali, manietado, à frente de Pilatos, e se deixou, né, sacrificar, se deixou para quê? Para que nós hoje estivéssemos aqui revendo todas essas questões e entendendo que ele estava, né, nos dando o roteiro, e muitos de nós hoje estávamos lá, né, escolhendo ele para ir É isso para a aí. cruz. Ele bota que é o paradigma do eterno bem sobre a Terra. Que a gente possa tê-lo, né, como Kardec pergunta, qual o maior ali nessa questão de modelo, né? Então, Jesus, quem poderia ser modelo e guia para nós? Então é Hoje isso, é ele Jesus, que é é o isso mesmo. a nossa meta, nosso ponto de, né, de para chegar a ser um dia um espírito puro, né? E, em vista da pausa, que se fizera espontânea, ousei ainda interrogar, faminto de luz. Generoso amigo, poderíamos ouvi-lo de alguma sorte quanto aos apontamentos kármicos que trazemos em nós, quer dizer, aquelas dívidas, né? Aquelas situações que são os nossos débitos que trazemos em nós mesmos. E Sanzio refletiu alguns momentos e ponderou. É muito difícil penetrar o sentido das leis divinas, com os recursos limitados da palavra humana. Ainda assim, iniciemos o tentame, quer dizer, vamos tentar recorrer à imagem simples quanto seja possível. Ele ainda busca a questão da simplicidade. Apesar da impropriedade, comparemos a esfera humana ao reino vegetal. Cada planta produz na sua época própria, segundo a espécie que se ajusta, e cada alma estabelece para si mesma as circunstâncias felizes ou infelizes que se encontra, conforme as ações que pratica, através de seus sentimentos e ideias, decisões e atos na peregrinação evolutiva. A planta, de início, jaz encerrada ali no embrião, e o destino, ao princípio, de cada nova existência está guardado na mente. Então, isso Ele faz aqui essa comparação, né, da planta com a gente, né? porque dentro daquela Ali, semente, né? Dentro daquela não, semente está toda a isso. E flor. ali, quando ele fala generoso amigo, né, na pergunta, nessa tradução tá apontamentos kármicos, né? Mas a gente tem na tradução, nessa versão, né, nessa edição, e a gente pode colocar como em outras, tá, sinais kármicos, que fica mais fácil da gente entender a pergunta de André Luiz. Quanto aos nossos sinais kármicos, né? Quando a gente vem, né, Thelma, ou com uma questão já de uma doença, ou que a gente vem com o nosso corpo físico com algum problema já desde nascença, né? O que aí ele está falando? Ele quer, o André Luiz quer ouvir sobre isso, né? Por que a gente vem com esses sinais kármicos, né, que trazemos em nós mesmos, né? E às vezes questões psíquicas também, não só físicas, né? Questões psíquicas também, né? Eu Aí ele estou me está dando lembrando exemplo. aqui, para a gente entender esses sinais kármicos, aí, por exemplo, Sigismundo, ele ia reencarnar com aquele problema no coração. Né? É um sinal kármico. É um sinal Então, kármico. é um sinal kármico. Então, a gente vê, por exemplo, ao longo da nossa vida, a gente transita com tranquilidade. Quando a gente chega lá nos 70, nos 60 e pouco, aparece lá um problema no coração, que a gente nunca teve, nunca soube, mas aparece. Uma arritmia, alguma coisa ali que vem mostrar para nós que algo houve em alguma, né, alguma caminhada dessa, em Uhum. algum trânsito que nós causamos aquele sinal ali, que nós fizemos alguma ação que gerou aquele sinal. Então, a gente, com o esquecimento do passado, a gente não lembra, mas está lá, né? Está lá Tá lá. presente. Está lá. Então, ele fala sobre isso, né? Que cada existência está guardada na nossa mente. Que agora eu vou falar pelo meu entendimento, né? Que esse sinal pode ou não aparecer no caso aí, né? Dessa doença. E, Se é uma e a gente, pessoa.
Fala, termina. Não, eu estava Não, se é uma lembrando do pessoa que próprio transita pelo bem, isso. né, é possível que aquele sinal não seja tão grave, né? Uhum. Mas isso vai E a depender gente de vê quê? que, quando a gente estudou Missionários da Luz e tudo, que determinada etapa da nossa vida, em qual a gente já tenha condições de ter algumas determinações sobre a nossa próxima encarnação, a gente pode decidir sobre esses sinais kármicos. E a Thelma lembrou de Segismundo, a gente lembra de André Luiz, quando chega uma senhora e ela fala de uma questão, acho que na perna, que ela ia ter. A outra viu que o molde dela estava com muita beleza, ela falou, não quero ir com tão bonita assim, porque eu sei que vai ser mais complicado. Então, assim, o que a gente vê quando ele está falando aqui, olha, feliz ou infeliz que se encontra conforme as ações que pratica através de seus sentimentos e ideias, decisões e atos na peregrinação evolutiva. Então, ele diz que a planta já está lá encerrada no embrião e o destino. E a princípio de cada nova existência está guardado também na nossa mente, né? Então, a gente vai vendo que a gente, em determinados momentos, a gente começa já a ter possibilidades de tomar algumas decisões sobre como é que será a nossa próxima encarnação, né? Então, é disso que também que ele está falando ali, né? Fazendo uma comparação. Isso mesmo. Então, vamos nós. Com o tempo, ele vai continuar explicando. Com o tempo, a planta germina, desenvolve-se, floresce, frutifica. E também, com o tempo, a alma desabrocha ao sol da eternidade. Cresce em conhecimento e virtude, floresce em beleza e entendimento e frutifica em amor e sabedoria. Esse é o destino de todos nós, né? A planta, porém, é uma crisálida, quer dizer, um tempo que ela tem ali vamos dizer assim, de estacionamento ou de transformação, né? Porque a crisálida, no final, ela se transforma, né? Naquela borboleta, onde o casulo, né? Fica ali naquela Uhum. prisão. Mas ele pode ser também uma situação de estacionamento, né? Que ele fala aqui, que dorme largos milênios. Está falando naquela forma como planta, até ela se transformar em alguma coisa, ela vai Sim, passar ali. Não é uma questão até de ela transformar até na atingir o borboleta, até ela termo, evoluir, né, do princípio, né, espiritual aí, né? rigidamente presa aos princípios da genética vulgar, quer dizer, a genética conhecida da ciência, né, que lhe impõe os caracteres dos antepassados. E aí ele vai falar da alma humana, né? A alma humana é uma consciência formada, retratando em si as leis que governam a vida. E por isso já dispõe até certo ponto de faculdades, como que influir na genética, por isso que a Márcia estava falando, né? Como que influir na genética, modificando os valores, porque a consciência responsável herda sempre de si mesma, ajustada às consciências que lhe são afins. Aí aquele caso lá que você estava falando da moça, né, que ela não queria tanta beleza, então ela pode administrar isso. O espírito chega a um patamar que ele, com esse conhecimento, ele pode administrar isso, né? E ele fala: nossa mente guarda consigo em germem os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis, que a surpreenderão amanhã, assim como a pevide, que é a semente minúscula, né? Encerra potencialmente a planta produtiva em que se transformará no futuro. Me lembrei também de que o próprio Alexandre, lá no livro Missionários da Luz, ele fala que todas as enfermidades, lá no capítulo 4, começa onde? Na mente. Na mente. Na mente. Para depois, tudo começa primeiro na nossa Tudo mente, começa na mente. para Então, por depois isso, ela pipocar no corpo físico, né? isso. Então, primeiro ela começa na mente. Então, por isso que nós temos condições, quando nós vamos adquirindo o conhecimento, nós temos condição de interferir.
à medida que nós vamos aprendendo, vamos tendo possibilidade de que isso possa ser ou não, né? Possa acontecer ou não. Mais alguma coisa? Não. Então, ele, nessa altura, o Hilário estava ali inquieto, né? E começa a falar, a perguntar. Mas nós não teremos, nesse postulado, a consagração do determinismo de ordem absoluta? Se trazemos hoje, no campo mental, tudo aquilo que nos sucederá amanhã, então ele começa a pensar, né? Então, esse determinismo é no caso da semente, está tudo lá. A semente vai ser aquilo ali, a semente não tem condição de gerir a mente, de interferir, porque ela não tem inteligência, né? Então, ele quer saber se nós trazemos isso tudo em nós, então como é que vai ser o amanhã? Aí o Sanzio esclarece. Sim, nas esferas primárias da evolução, no caso da semente, o determinismo pode ser considerado irresistível, quer dizer, ele vai ter que ser assim. É o mineral obedecendo às leis invariáveis de coesão, né? E o vegetal respondendo, fiel aos princípios organogênicos, mas na consciência humana a razão e a vontade, o conhecimento e o discernimento entram na função, nas forças do destino, conferindo ao espírito, quer dizer, dando ao espírito a responsabilidade natural que deve possuir por si mesmo. Então, ao mesmo tempo que nós temos responsabilidade, nós não estamos. Nós temos o livre-arbítrio, temos a inteligência, o discernimento, que vai agir nesse caminhar aí das nossas injunções, né? Então, por isso aqui do que você está colocando, né, que ele fala como a gente tem consciência, razão e vontade de conhecimento, discernimento, a gente pode ir, esse determinismo, ele é muito entre aspas, né? São coisas assim mais no geral que podem acontecer. Mas o nosso livre-arbítrio, como você falou, e essa nossa consciência, razão e principalmente a nossa vontade, pode mudar muita coisa, Sim, é né? por isso que os espíritos dizem que o homem como é que fala, é artífice do seu próprio destino. Então, Exatamente. a cada dia nós podemos, dependendo das nossas ações, dos nossos pensamentos, do nosso entendimento da lei divina, dentro dessa questão da ação e reação, a gente pode estar melhorando ou não nosso destino, o nosso futuro. Vai Isso. depender aí das nossas escolhas, você concorda? Uhum, exatamente isso. Né? Então, aí a gente começa a entender essas questões, que todo momento nós estamos interferindo, conferindo, né? Porque nos é dado, ele fala aí, conferindo ao espírito as responsabilidades naturais que deve possuir por si mesmo, porque o homem tem a inteligência, ele tem o livre-arbítrio, ele tem a vontade, ele tem a razão, né? Então ele pode agir sobre si mesmo, né? Não Exatamente. E no mudar o âmbito seu total. destino completamente, né? Isso. É claro que tem interferência divina caso haja Claro, necessidade, né? claro. Mas nós estamos a todo momento, tudo que a gente escolhe agir assim ou de outra maneira, nós estamos indo de encontro às consequências do nosso futuro, né? Então, a gente tem que estar bem atento a isso, né? Tanto para nós quanto para o outro, que a gente pode também, nessas escolhas, estarmos indo de encontro a prejudicarmos o outro, né? E aí ele vai falar, por isso, embora nos reconheçamos subordinados aos efeitos das nossas próprias ações, não podemos ignorar que o comportamento de cada um de nós, dentro desse determinismo relativo, decorrente de nossa própria conduta, pode significar liberação abreviada ou cativeiro maior, agravo ou melhoria em nossa condição de almas endividadas perante a lei. Então, nós podemos nos tornar escravos, né?
e trazendo um cativeiro maior para nós, ou uma liberdade dentro daquilo que eu aprenda a usar na minha conduta, né? Então, isso tudo vai de encontro às escolhas, o que eu escolho para nas minhas ações. Quer falar alguma coisa referente a isso? Posso continuar Não, lendo? pode continuar, Thelma. Então, ele pergunta ainda, mas ainda assim, ainda mesmo nas piores posições expiatórias, é o André que está perguntando, goza a consciência dos direitos inerentes ao livre-arbítrio? E o ministro é muito claro, como ele diz, como não? Falou o ministro generoso. Imaginemos um delinquente complexo, segregado na penitenciária, acusado de vários crimes, que permanece ali privado de toda e qualquer liberdade na enxovia comum. Esse exemplo dele é maravilhoso. Vamos continuar É lendo. bom a gente entender, quer dizer, só volta um instantinho, Thelma, quando ele fala, quer dizer, se a gente vem numa expiação, né? Eu estou ali na minha expiação, eu não decido, eu não tenho nenhum livre-arbítrio. Você vai É, descer porque você tem. Então, aí André está se perguntando. Mesmo nessas piores condições, eu tenho gozo a consciência dos direitos inerentes ao livre-arbítrio, e aí o ministro vai explicar, olha lá, ele é um delinquente, ele está preso, fez vários crimes, aí ele vai falar, é bem interessante essa colocação dele. esse exemplo dele é muito bom. E aí ele vai falar, ainda assim, na hipótese de aproveitar o tempo lá no cárcere para servir espontaneamente à ordem, ao bem-estar das autoridades, dos companheiros, acatando com humildade e respeito às disposições da lei que o corrige, a atitude essa que resulta do seu livre-arbítrio, porque ele quer agir assim, né? É o que a gente vai entender dessas pessoas que estão presas e sobre um bom comportamento é reduzida a pena, ele pode estudar lá dentro, ele pode sair de lá uma pessoa melhor, né? Então, isso é o livre-arbítrio dele, a escolha dele, a ser melhor. Ele entendeu a questão e ele quer mudar a situação, pelo menos ali, naquele ambiente. Então, isso resulta de quê? Do livre-arbítrio para ajudar ou desajudar a si mesmo, no caso contrário, né? Aquele indivíduo rebelde que não atende, que é preciso até ser transferido, enfim. A breve tempo, esse prisioneiro começa por atrair a simpatia daqueles que o cercam, né? Porque vê nele uma pessoa que está querendo ser, né, agir diferente. Então, ele está avançando com segurança para a recuperação de si mesmo. Então, o que está agindo em favor dele? Ele escolheu agir assim. Então, isso vai reverberar uma segurança para ele mesmo, né, na recuperação de si mesmo. Então, Quer falar mesmo alguma nas coisa? piores, é porque, assim, o que eu vejo nisso, né? Mesmo ali no ambiente mais inóspito Mais hostil. hostil, que nós possamos estar, e ele vai falar isso depois, quando a gente for estudar a outra parte, né? Quando o Hilário vai fazer umas perguntas, mesmo assim, que tudo está contra nós, nós ainda assim podemos aproveitar o tempo que a gente está nessa prisão, né? Ele está dando exemplo de um cárcere físico mesmo, mas nessa É, prisão que às vezes é num corpo defeituoso, tudo a gente tem como aproveitar para que a gente possa se transformar, que essa mudança dentro de nós, em função das adversidades que nós estamos vivendo, né? E a gente vê isso mesmo, né? Quantas pessoas, apesar de estarem realmente num cárcere mesmo privado ali, conseguem tirar proveito disso e saírem realmente pessoas transformadas. com Outra, certeza. a gente sabe que o nosso sistema penitenciário aqui acaba indo bem contra tudo isso, mas tem pessoas que realmente se Mas modificam em isso, Márcia, função é uma dessas bagagem, adversidades. mas isso é uma bagagem do espírito, né? Porque É. esse espírito que decide agir assim, ele já tem conquistas dentro dele, embora esteja numa prisão ainda praticando, né? Porque para discernir é preciso
ter algo, né? Então, nós não somos somente o mal, nós não temos dentro de nós temos o bem dentro de nós temos a semente do bem dentro de nós, e ela vai desabrochar no momento que encontrar o campo propício. Joana de Ângeles fala sobre isso. Não há ninguém na face da Terra, na Terra no sentido, né, encarnado, desencarnado, que não tenha o bem dentro de si. São as sementes divinas que Deus colocou dentro de nós. Então, o bem, ele está lá, ele está como aquela semente que foi falado aí. E é preciso, em algum momento, ela começa a agir. Então, esse desejo de ser melhor é a semente do bem que está fecundando, né? E aí ele vai dizer, né, que o raciocínio era claro, mas não desejando perder o fio da lição simples e preciosa, indaguei: venerável benfeitor, para a nossa edificação, poderemos recolher mais amplas anotações sobre a melhor maneira de colaborar com a lei divina em nosso favor? Né? O que ele está perguntando? Como é que nós podemos aprender a agir de maneira mais efetiva em relação à lei divina, né, em nosso favor? Dispomos de algum meio para escapar à justiça, né, para escapar a essa lei de causa e efeito que vem nos cobrar os erros, né? Pode passar? Vamos. Aí ele diz, né, sorriu e observou: da justiça ninguém fugirá, mesmo porque a nossa consciência, em acordando para a santidade da vida, suspira por resgatar dignamente todos os débitos que se onerou perante a bondade de Deus. A gente lembra que lá no capítulo, acho que foi no capítulo passado, no programa passado, a gente estudou sobre ele falando sobre a dor, que aquele momento que ele pergunta sobre a dor vai lembrar a ele, né, as questões, coisas que ele trazia na sua alma. Então, ele vai dizer, né, que onerou perante a bondade divina, a bondade de Deus. Entretanto, o amor infinito do Pai Celeste brilha em todos os processos de reajuste. Olha aí. Deus nos ama em qualquer circunstância. Assim é que, se claudicamos nessa, se erramos nessa, naquela experiência indispensável, a conquista da luz, que o Supremo Senhor nos reserva, é necessário que nos adaptemos à justa recapitulação das experiências frustradas, utilizando os patrimônios do tempo. E é por isso que a gente tem que refazer. É por isso que a reencarnação nos oferece essa possibilidade, né, de recapitulação, de reajuste, de refazimento dessas experiências frustradas que nós tivemos, né? Exatamente. Então é isso. Então nós vamos parar por aqui, né? Na semana que vem a gente vai continuar essa fala do ministro, que ele ainda vai falar sobre isso, a questão do livre-arbítrio e tudo isso que, quando André fala, dispomos de algum meio para escapar à justiça, e ele deixa claro aqui que de justiça ninguém vai escapar, né? Mas Se o Pai tem um erramos, infinito amor por nós e que sempre vai fazer com que a gente possa ter a justa recapitulação das experiências frustradas, né? E o tempo, só as várias vidas, só isso que vai fazer com que a gente possa crescer e daí ir sanando os nossos débitos, né? Então é isso, né, Thelma? é isso, capítulo lindíssimo, né, que vem nos Isso, de trazer várias muitos ensinamentos. lições, muito rico, né? E que possamos estar aproveitando. Que possamos ficar assim sob as bênçãos de Jesus, que a gente possa se encontrar na semana que vem. E aí nós vamos terminar esse capítulo, mas ainda temos bastantes ensinamentos do ministro Santos. Até lá, né? Até lá, se Deus quiser.